noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações, as nossas mentes, de muita fé, de muita esperança e principalmente de muita coragem. Só fazendo uma explicação rápida, o Dr. René Peça era amicíssimo e contemporâneo de José Raul Teixeira em Niterói. Se estivesse encarnado, teria mais ou menos a mesma idade de Raul Teixeira. Desencarnou muito jovem, por volta de uns 40 anos. Era médico, sua última encarnação aqui em Niterói, era médico. E espírita, palestrante espírita, orador espírita. E na época da década de 80, onde começou a AIDS, e as pessoas com AIDS muitas vezes eram expulsas de casa porque não se sabia nada direito sobre a doença. Ele trabalhava de dia como médico e saía do hospital e passava embaixo dos viadutos recolhendo os aidéticos que estavam na rua, levando para um hospital de campanha que ele montou em Niterói, que existe até hoje. Sua viúva ainda está encarnada. E chama-se o Centro Espírita e o hospital chama-se Maria de Nazaré, Maria de Magdala. Maria de Magdala. Errei as Marias, mas é a Maria de Magdala. E doutor René Peça, então, desencarnou muito jovem. E ele ia ser o mentor encarnado da nossa Casa Espírita em Cabo Frio, que também trabalha com portadores de HIV. E quando a casa ia abrir, foi quando ele desencarnou, por isso que a casa tem o nome dele. É isso, gente. Estamos encarnados com missões, cada um com a sua missão, cada um com as suas tarefas. E Jesus nos ensinou: buscai e acharei. A reflexão dessa noite é para fazer a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. E Jesus falou para a gente que tudo, absolutamente tudo que a gente busca, a gente acha. Absolutamente em todas as portas que a gente bate, de tanto bater, ela abre. A questão que nós vamos refletir essa noite, através de orientações de Emmanuel, é o que nós temos buscado e aonde nós temos batido. Porque o buscar e acharei vale para o bom e vale para o ruim. Bater e abrir-se-vos-á vale para o bom e vale para o ruim. Em que portas temos batido? O que temos buscado? Será que temos buscado realmente propostas onde a gente possa se encontrar nessas propostas, se encontrar enquanto espírito imortal, a caminho da luz que somos, ou ainda estamos perdidos em profundas ilusões, buscando e achando ilusões que só nos levam a consequências dolorosas? O que nós temos buscado? Como nós temos buscado? Por que nós temos buscado? Essas são as reflexões da noite. Através de Emmanuel, consegue passar? Isso. Do livro Taça de Luz, tá? Pode baixar. Do livro Taça de Luz. Isso. Pode baixar mais um pouquinho. Essa é a capa do livro Taça de Luz. Francisco Xavier, isso. O livro Taça de Luz, ele foi ditado por diversos espíritos. O capítulo 17, que é o capítulo que a gente vai trabalhar hoje, que se chama Orar
ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Foi uma psicografia em 1958, se não me engano. Pode subir só mais um pouquinho. Não. Isso. Isso, baixo. Eu quis dizer baixar. Eu quis dizer... Isso. É uma psicografia de 1952. Se vocês analisarem agora, que a gente vai analisar junto, parece que o Chico ainda está encarnado e que ele psicografou hoje de manhã no café da manhã. De tão atual. De tão atual. É uma psicografia que tem mais de 70 anos, mas ela parece que foi psicografada hoje para os dias atuais em que vivemos. E aí, o Emmanuel começa refletindo, dizendo o seguinte para a gente. Pedi o tereis, ensinou o mestre divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refere ao bem, quanto se refere ao mal. Qualquer propósito é oração. Aqui a gente para refletir um pouco. Qualquer propósito é oração. Para o bem e para o mal. Então, eu lembro da Naila e mando uma prece. Ai, Senhor, abençoa minha amiga, onde quer que ela esteja, que Jesus a fortaleça e abençoe. Ela vai receber. Agora, vamos supor que a gente brigou, que a gente discutiu, o meu coração está cheio de mágoa, não estou querendo perdoar, esqueci que eu sou cristã, esqueci as orientações do Cristo, estou de mal com ela e estou mandando um monte de vibração errada para ela. Isso também é oração. Oração do lado do mal, mas também é oração. Eu fico emanando energia negativa. Claro que ela só vai receber se ela estiver conectada com energia negativa. Se ela não estiver conectada com energia negativa, eu vou mandar e vai voltar para mim. Aliás, tudo que eu mando volta para mim. Se eu mando coisas boas, sempre fica comigo e coisas boas sempre vão até a pessoa. Se eu mando coisas ruins, as coisas ruins ficam à minha volta. E a outra pessoa só vai receber se ela estiver conectada no ruim também. Se ela tiver com o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de fúria, cheio de rancor, aí ela vai conectar também. Se ela tiver, ai, Senhor, abençoa a Grace. Abençoa a Grace, ela anda um pouco nervosa, está meio desequilibrada. Manda paz, manda luz. O que vai acontecer? A minha energia negativa não vai chegar nela, porque ela está com pensamentos positivos. Então, a primeira orientação da reflexão da noite. Todo o propósito é oração. A gente precisa analisar quais são os nossos propósitos. O que eu quero? Se eu estou com o coração cheio de sentimentos ruins, os meus propósitos são ruins. Aí tem aquela pessoa que diz assim, nada para mim dá certo. Analisa o teu coração. E muitas vezes esse coração está cheio de rancor da nora, do cunhado, do irmão, da vizinha. A gente primeiro precisa, para que as coisas comecem a se equilibrar na nossa vida, equilibrar o nosso pensamento, o nosso sentimento. A partir do momento que eu me proponho a equilibrar o meu pensamento, a equilibrar o meu sentimento, a partir daí as minhas emoções começam a se equilibrar, a minha fala começa a se equilibrar e as minhas ações começam a se equilibrar. E como é que a gente faz para equilibrar pensamentos ruins? Primeiro, entenda, são ruins. Segundo, não faz de conta que ele não existe. Ele veio, você diz para o seu pensamento, não quero mais pensar desse jeito. Eu vou te
fala com o seu pensamento como se você estivesse falando com uma criança, ensinando a criança, porque você está ensinando a você mesmo a pensar. O pensamento ruim vem e eu digo para ele, não, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais ficar nessa vibração. Eu quero começar a ter pensamentos de equilíbrio, de paz. E aí você conversa com você mesmo e vai trocando os pensamentos. A mesma coisa com o sentimento. Veio aquele sentimento de mágoa, Panay. Eu vou dizer, mas por que eu estou magoada com ela? Em primeiro lugar, existe alguém, algum espírito puro, reencarnado no planeta, que eu saiba não. Todos nós somos espíritos em aprendizagem. Só porque ela é minha amiga, ela se transformou em espírito puro e não vai errar mais? Não. Só porque eu sou amiga dela, eu me transformei em espírito puro e não vou errar mais? Não. E isso serve, gente, para pai, para mãe, para tio, para irmão, para cunhado. Eu preciso olhar o outro como alguém igual a mim. Há caminho da luz em evolução. E quem está em evolução, erra. Então, o primeiro passo para trabalhar meu sentimento. Por que eu estou chateada com ela? Ela está em exercício de aprendizagem, assim como. Segundo passo, com sinceridade, mas com muita sinceridade. Se eu estivesse no lugar dela, qual seria a minha atitude? Quando a gente faz essa pergunta com muita sinceridade, muitas vezes a resposta vem e acho que eu faria pior. Então a gente vai analisando com razão e equilíbrio. E aí a gente vai trabalhando os sentimentos, diluindo esses sentimentos. Porque sentimentos não são para fazer de conta que eles não existem. Ou para dizer assim, não, eu sou espírita, eu não tenho sentimento ruim. Não, né? Eu sou espírita, mas ainda não sou espírito puro, né? Então, eu sou espírita, estou no caminho da luz, quero me melhorar e não quero mais esse sentimento. Opa, agora eu estou no caminho certo. Sem culpa, porque o espiritismo não é um ensinamento de culpa, é um ensinamento de responsabilidade. Eu não sou culpado, eu sou responsável. Qual é a diferença? O culpado se entrega para a culpa, se atira na cama e eu sou culpado mesmo, agora não tem mais o que fazer. O responsável diz, bom, me equivoquei, estou no caminho da aprendizagem, me equivoquei, vou recomeçar, reparar, refazer, reconduzir, reconstruir, refazer laços. Pronto, eu estou sendo responsável. E pelos meus sentimentos, eu também sou responsável. Então, veio sentimento ruim, eu digo, não, peraí, isso aqui não serve mais para mim, não. Eu começo a trabalhar esse sentimento, transformando ele em compreensão, em caridade. Mas se for uma coisa assim, muito grave, que a gente diga assim, se eu tivesse no lugar, teria feito, e a resposta não. Ora pela pessoa. A agressão não tem condições de conviver nesse momento. Ora pela pessoa. Manda paz, manda luz. Que Jesus abençoe. Porque se a coisa é muito grave, que a gente não consegue conviver, é porque a pessoa está precisando de oração. E quem faz coisas muito graves, não está bem, está péssimo. E aí a gente vai ajudar com mais pensamentos e sentimentos negativos, vai piorar ainda mais. Então, a minha função é mandar luz, mandar paz. Orai pelos vossos inimigos, se a coisa for grave, a nível
de não poder conviver, ouvir Jesus, orai pelos vossos inimigos. É que muitas vezes, a grande maioria das vezes, quando a gente está no meio de uma encrenca, a gente ainda tem muita dificuldade de ouvir Jesus. Muito. Aí vem assim os ensinamentos de Jesus e a gente diz, agora não. Agora não. Não é? Nunca aconteceu com você? Agora não quero saber de ensinamento de Jesus, não. Só que é nessa hora que a gente mais precisa aprender a trabalhar os nossos sentimentos, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então, vamos voltar aqui para Emmanuel, e ele então nos diz, qualquer propósito de oração, a prece nasce das fontes da alma, na afeição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento que é força de atração. Então, Emmanuel está nos explicando a ação da prece. Não se esqueçam, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? A prece nasce das fontes da alma, das fontes do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, na afeição que desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Aí nós começamos a atrair o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Eu estou pedindo orientação espiritual para os bons espíritos. Eu vou receber orientação espiritual. De uma maneira ou de outra, eu vou receber essa orientação. Eu estou pedindo para entrar numa briga. Eu vou receber companhias que querem brigar comigo. As orações são atendidas de imediato, enquanto que outras, à maneira de sementes raras, reclamam lá no tempo para a germinação, florescimento e frutificação. Há orações que a gente faz de manhã e à tarde já vem a resposta. Há orações que levam uma semana, um mês, 15 dias, 10 anos, 20 anos. Tem orações que levam séculos, mas nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. Mesmo a que leva séculos, a resposta vem. Vamos exercitar a nossa compaixão, vamos caminhar no bem e o momento certo virá. Eu estou dando o exemplo de Matilde. Eu sei que eu sou chata com a Matilde, vivo falando na Matilde, mas a Matilde, para mim, é um grande exemplo. Quem é Matilde? Livro Libertação. Quem nunca leu, aconselho, de Chico Xavier. Mãe de Gregório, que foi um papa. E ele, então, desencarna. E ele acha que Deus é muito bonzinho e não resolve as questões do mal do mundo. E no plano espiritual, ele implanta uma espécie de tribunal onde ele é o rei do tribunal e ele determina as penas das pessoas. Então, as pessoas que desencarnam mal, ele acha que Deus é muito bom. Então, tem que colocar penas mais pesadas. E assim ele fica no plano espiritual por séculos, fazendo o mal. Ele é chefe do tribunal do mal. Matilde está no plano espiritual muito acima, mas muito acima, orando pelo filho. Orando. Só que não só orando. Ela ora pelo filho e trabalha pelo filho dos outros. No plano espiritual, ela ora e trabalha. Ora e trabalha. E chega então o momento que lhe é permitido buscar o filho. E ela comenta com a equipe:
Prestem bem atenção no que ela comenta com ele, que é uma grande lição para a gente. Nos últimos 50 anos, não é 50 dias, tá? Nos últimos 50 anos que tenho orado, tenho sentido Gregório se entediar do mal. E isso é muito bom, porque ele está começando, nesses últimos 50 anos, ele começou a se entediar, ter tédio em relação ao mal que ele está fazendo. O mal já não lhe preenche mais. Ele está entrando em tédio. Gente, quando a gente achar que Deus não está nos ouvindo, abre o livro e lê Matilde. Se nos últimos 50 anos que ela tinha orado, ela tinha achado ele começando a ter tédio, vocês imaginam quanto tempo ela orou por esse filho? Até que ela pôde dizer para ele, claro, aí ocorre todo o livro, né? Que eu não vou contar todo o livro para vocês lerem. Mas chega um momento que ela diz para o filho, basta. E vocês sabem que mãe, quando diz basta, basta. Porque o amor de mãe encharcou tanto o coração daquele espírito que estava, no fundo, estava já cansado de fazer o mal. O amor de mãe tem tanto poder moral, porque o amor dela dominou o próprio filho mortalmente. E quando ela disse basta, basta. E recolheu o filho. Então, queridos amigos, nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma. Tanto para o bem quanto para o mal. Possamos, então, focar a nossa maior energia na prece para o bem, na prece para a luz. Tanto por nós, pelos nossos familiares, como pelos nossos amigos, como pelas pessoas que não nos fazem bem, como pelas pessoas que a gente tem dificuldade de conviver. Transformemos todos os nossos sentimentos em preces, em vibrações positivas. Só vou pegar uma aguinha aqui. E continua Emmanuel, então. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. O que nós temos aspirado? O que nós temos buscado? As rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem habilitados a satisfazer os bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Gente, essa frase, o início da frase, anjos existem, é da gente fazer um cartazinho e colar assim no teto da cama, na geladeira, no espelho do banheiro. Anjos existem, nós não estamos sozinhos e nunca estaremos e nunca estivemos. O que Emmanuel chama poeticamente de anjos, a gente sabe que são bons espíritos. Bons espíritos existem e nos amam, gente. Nos amam profundamente. Nos amam profundamente. Eu tinha vou contar um segredo para vocês, eu tinha muita dificuldade de entender esse amor incondicional dos bons espíritos para conosco. Eu tinha muita dificuldade de entender. Como é que eles nos amam tanto? Até o dia que eu adotei o primeiro gato. Juro para vocês, eu digo, sem entender vocês, bons espíritos, porque o bichinho não tem noção do amor que a gente tem por ele. Não tem. E a gente
gente ama incondicionalmente e a gente cuida e dá remédio e fica. E é diferente de filho, gente. Quem tem bicho sabe, filho responde. O pet, claro que é querido com a gente, mas ele não tem noção de amor. O filho tem noção de amor. O pet não tem noção de amor. Então, entendendo esse amor que a gente tem por um bichinho que não sabe o que é amor, a gente começa a entender o imenso amor dos bons espíritos por nós. Um amor tão grande que nós, como um gatinho que não entende o amor que a gente tem por eles, nós também somos esse espírito em evolução ao qual os bons espíritos amam profundamente. E não se importam se a gente ama ou não ama eles. Porque para eles não é importante isso. Porque para eles o importante é amar. E quando a gente começa a entender, a gente ainda não tem condições de entender o amor dos bons espíritos, tá, gente? A gente pode ter uma noção. Então, quando a gente começa a ter essa noção que existem espíritos que nos amam profundamente, que eles existem, que eles estão por perto, e que a conexão só depende de mim, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de nos conectar com os bons espíritos, através dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, das boas palavras, das boas atitudes, das boas intenções. Só depende de nós. E também a gente tem a opção de se conectar com a turma da bagunça. Só depende de mim também. Forneçamos? Forneçamos os temas elogiáveis aos infelizes e nossas cogitações mais íntimas e os executores invisíveis que manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos, de conformidade com a natureza de nossas intenções. Então, forneçamos temas elogiáveis ou infelizes. Nós vamos escolher um tema, um sentimento, um pensamento, uma intenção elogiável para o bem ou infeliz. De nossas cogitações mais íntimas, é do nosso íntimo que sai o buscar e achareis. É do nosso íntimo que sai o que nós buscamos. E os executores invisíveis, tanto para um lado quanto para o outro, se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos. Projetos bons, boas companhias. Projeto de confusão, turma da confusão. Conforme a natureza das nossas intenções. Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, e isso é importante a gente revisar, tá, gente? Que somos espíritos ainda muito infantis. Infelizmente, ainda somos espíritos muito adoecidos, muito cheios de ilusão, com muita dificuldade de nos enxergar enquanto espírito imortal, com muita dificuldade de focar no que realmente importa, que é na nossa evolução. Então, por causa da nossa infantilidade ainda, Emmanuel fala, reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência de nossas próprias necessidades, imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso, na base da confiança perfeita. Senhor, Senhor, faça-se a tua vontade justa e soberana na terra e em toda parte. Na dúvida, gente, na dúvida, aqueles dias difíceis, aquelas escolhas difíceis, Senhor, Senhor, faça-se a tua vontade.
Senhor, Senhor, me mostra a tua vontade. Eu sou cega para a tua vontade. Me mostra qual é a tua vontade. Me conduz, me orienta. Muitas vezes peçam antes de dormir. Falem com os seus anjos da guarda. Anjo da guarda, vem para cá, vem conversar comigo, que eu estou um pouco perdido, não sei o que escolher, estou meio atrapalhado. Vem me orientar. Assim que eu dormir, sair do corpo, fala comigo, me orienta. Me faz lembrar amanhã de manhã. Gente, as orientações existem. As orientações existem. Nós precisamos querer ouvir. Porque muitas vezes, algumas orientações não são as que a gente quer ouvir. Aí a gente diz, minha prece está sem resposta. Não, a resposta já veio. Só que não é exatamente aquilo que eu queria ouvir. Um caso lá no sul, vocês sabem que eu sou do sul, né? Um senhor casado há 40 anos, achou a cara metade dele com a idade da filha, né? Cara metade, minha cara metade. Eu sou espírita e descobri, os bons espíritos me disseram que minha cara metade está chegando aí. Sim, claro. Cara metade, idade da filha. Tem certeza absoluta que os bons espíritos estão dizendo para você desfazer um lar? É isso? Será? Né? Isso aconteceu mesmo lá no sul, gente. Mas foi um bom espírito, falou, tem certeza? Né? Foi no atendimento fraterno, eu sou espírita. O espírito me falou que minha cara metade estava chegando ali, eu sei quem é, né? Amiga da minha filha, pois é, será? Será que foi um bom espírito que falou isso? Será que um bom espírito iria te orientar, desmanchar um caminho, ir atrás de ilusão? E será que a sua cara metade ia aparecer agora, sim, né? Então, a gente precisa ouvir a razão. E Deus fala conosco através da razão. Deus fala conosco através dos bons espíritos. Os bons espíritos mesmo, os verdadeiros. Não os falsos bons espíritos. Porque a gente sabe que existem. Então, se algum bom espírito vier me dar um conselho para fazer alguma coisa equivocada, eu digo, meu amigo, vamos lá para o centro espírita, que vamos nos tratar nós dois, eu e você. Não é? Vamos embora, vem. Vamos, hoje tem palestra lá, uma maluca lá, vai ela de cabo frio, vai falar lá. Vamos embora, vamos se tratar. Né? Porque, gente, a gente está propenso. Vivemos um mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda muito infantis. Mas a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente precisa. Não, peraí. Um bom espírito ia dar esse conselho? Será? Né? E a gente diz, não, meu irmãozinho, vamos fazer o seguinte, vamos nós dois nos tratar, né? Eu e você, ótimo. Vamos nos tratar. Então, o espiritismo é a fé da razão, da fé raciocinada, que nos leva a entender, a buscar os ensinamentos do Cristo e a buscar entender para começar a vivenciá-los. Porque a gente já conhece esses ensinamentos há 2000 anos, mas a gente não tem buscado vivenciar. Por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Alguns espíritas acham, não, ser espírita é a última bolacha do pacote. Não, meu filho. É a bolacha que ficou 2000 anos dando as costas para Cristo. E na última hora de Senhor, Senhor, eu estou cansado de sofrer. Pelo amor de Deus, deixa eu ir contigo. E Jesus se vem, vamos reencarnar lá no Brasil. Pátria do Evangelho. Se você não se endireitar na pátria do Evangelho, meu filho, né? E a gente veio. E Ismael passou por nós com a bandeira. O que estava escrito na bandeira de Ismael? Deus, pátria e Evangelho, caridade. Deus, pátria e caridade. Vocês sabem, né? Ismael é o anjo responsável pelo Brasil. Ele teve uma reunião com Jesus Cristo e disse, Senhor,
Como é que a gente vai povoar o Brasil? Jesus falou, olha, passa lá no umbral, pega todo aquele povo que tem falhado, principalmente na França, na Inglaterra, né? Revolução Francesa, passa lá no umbral, faz essa bandeira, e quem quiser ir, dá oportunidade. Parece que eu estou vendo Ismael passando lá, gente. Eu dizendo, Ismael, pelo amor de Deus, chega de confusão, não é? Chega de brigar, chega de fazer guerra. Então, a oportunidade se nos dá nos dias de hoje, para que a gente possa vivenciar o que Deus coloca para nós. E que a gente possa ter a razão, a fé raciocinada e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me mostra a tua vontade. Senhor, me dá força e entendimento para buscar a felicidade dentro da tua vontade. Porque a felicidade real eu sei que eu vou encontrar dentro da tua vontade. Porque somente dentro dos caminhos que Deus propôs para nós, para a nossa melhora, para a nossa transformação, para a nossa evolução, é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E Emmanuel, então, termina esse texto belíssimo dizendo o seguinte: o ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade, mas desculpa, gente, o ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo. Entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço e raros corações sabem fazer. O ensinamento do Cristo guarda absoluta qualidade. Isso em 52, hein, gente? Nas menores características do nosso tempo, entendemos que desejar é função de todos. Enquanto eu colocaria assim, aprender a orar com proveito é serviço de todos nós agora. Ele falou que orar com proveito é serviço de raros corações. A proposta da noite é dizer assim, aprender a orar com proveito é serviço de todos os nossos corações, de hoje em diante. Nós temos ainda uns 10 minutinhos. Vamos só começar com o outro texto. O outro texto eu prometo para vocês que eu não vou demorar nele, só para a gente fazer a leitura dele e o fechamento. É um texto que completa. Esse último texto, ele foi retirado do livro Mediunidade, tá? Também de Chico Xavier por Emmanuel, e é o capítulo 3 que a gente vai ler ele agora, para encerrar a nossa reflexão da noite. E tudo que a gente tinha que aprofundar, a gente já aprofundou no texto 1. Então, a gente vai usar o texto 2 só para a gente fechar o nosso raciocínio agora em 10 minutinhos. Gente, lembrando o seguinte, é um livro sobre mediunidade e lembrando assim, todos nós somos médiums em algum grau. Muitos aqui, provavelmente, sejam médiums ostensivos. O que é um médium ostensivo? O médium ostensivo é aquele que vê, ou ouve, ou psicografa, né? Então, nem todos nós, a maioria de nós, por enquanto, não somos médiums ostensivos. Mas todos nós temos um grau de mediunidade. Então, quando Emmanuel vai falar sobre essa mediunidade, ele não está falando só sobre a mediunidade ostensiva. Ele está falando sobre a mediunidade geral. Mediunidade é um instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo como objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa tem instrumento vivo desta ou daquela realização,
Segundo tipo de luta, aquecer-se o baldinho. Acharás o que buscas. Aqui que eu queria chegar. Acharás o que buscas. Ensina o Evangelho e podemos acrescentar. Farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas agora, gente, para fechar o nosso raciocínio, ele vai dar exemplos do lado ruim e depois vai dar exemplos do lado bom. Então, ele vai dar 2 ou 3 exemplos se a gente se conecta com os maus pensamentos e sentimentos e, por consequência, atitudes, o que vai acontecer. E se a gente, e ele depois ele fecha a reflexão da noite com bons exemplos. Então, ele começa com os exemplos negativos. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variadas expressões. Se te confias a pretensa superioridade sobre embriaguez de valores intelectuais mal aplicados, pouco tempo para o canal de insensatez e loucura. Agora vem para os exemplos bons. Isso que nos importa nesse momento, para a gente fechar a noite com bons exemplos na cabeça e no coração. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possam desempenhar na construção da felicidade comum. Gente, essa é a frase, é aquela também que a gente faz, coloca assim no teto da cama, na geladeira, no armário. Se te empenhas na boa vontade para com semelhança, no trabalho, no centro espírita, no dia a dia, na família. Se a gente se empenhar, eu quero ser um bom espírita. Ser um bom espírita é ser um pouquinho melhor a cada dia. Ser um bom espírita é fazer o melhor possível que eu puder fazer dentro das minhas condições. Se eu me empenhar em fazer o melhor possível a cada dia, imperceptivelmente terá o coração impelido pelos mensageiros. Quer dizer, basta eu querer ser um pouquinho melhor a cada dia. Basta eu querer fazer o meu melhor. Nunca se esqueçam, Jesus não espera o impossível de nós. Jesus sabe que somos espíritos imperfeitos em construção, em melhora, construção que eu quero dizer no sentido moral, a caminho da luz. Estamos a caminho da perfeição relativa. Perfeição absoluta só Deus. Mas todos nós vamos chegar na perfeição relativa. Jesus sabe que a gente ainda não alcançou a perfeição relativa. Então, ele não espera de nós o que espera de um espírito. Do Ismael, por exemplo. Ele espera do Ismael uma coisa. O que ele espera de nós é outra. Ele ama ambos da mesma maneira. Jesus nos ama tanto quanto ama Ismael. Mas espera diferente, porque ele sabe que existe uma diferença de evolução. Então, o que Jesus espera de nós é que a gente faça o nosso melhor. O nosso melhor. Onde quer que a gente foi plantado. Na nossa família, na sociedade, no centro espírita. Observe o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam.
na jornada de luz, guiando-te às aspirações para a vitória da alma. Gente, guiando-te às aspirações para a vitória da alma é lindo demais. Isso quer dizer que todos nós temos condições de vencer. Vencer a tristeza, vencer a preguiça, vencer a maledicência, vencer os sentimentos ruins. Todos nós temos condições de vencer. Para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará. Com as asas do bem, para a evolução, ou com as algemas do mal. Por que algemas do mal, gente? Porque o mal nos algema a ele. Toda vez que a gente escolhe o mal, a gente fica algemado ao mal até fazer a reparação. A gente vai só desalgemar quando a gente reparar, reconduzir, refazer. Mas quando a gente escolhe o bem nos dá asas para voar em direção à evolução. Cabe a nós, diariamente, nesse exercício que não é fácil, num planeta de provas e expiações, no Brasil, que é a pátria do Evangelho, formado por aqueles espíritos que Ismael nos pôs no umbral. Nossa. Mas que todos nós temos condições de ter vitórias da alma. Senão, não estaríamos aqui numa quarta-feira à noite. Já estamos prontos para essa vitória da alma. É lenta, é gradual. Nenhuma evolução se dá abruptamente. Por isso, o verdadeiro espírito é aquele que faz o seu melhor a cada dia, porque ele está construindo a sua melhora de uma forma estruturada. E essa reforma íntima, essa construção da sua melhora, né, vai se dando. Lá em casa, eu acho que eu já contei para vocês, né? Quando eu resolvo esquecer que eu sou cristã espírita e palestrante, meu marido, só assim, bem militar, mas só olha para mim e diz assim: palestrante? Eu, sim, senhora. Lembrei que eu sou palestrante, né? E eu olho para ele e digo assim: isso aí tá muito antigo, hein? Isso aí é coisa da outra encarnação, hein? Esse aí eu não conheço mais, tá? O de hoje tá melhorzinho. E assim a gente vai, com amor, com carinho, muito desejo de ver o outro melhor, muito desejo de ver o outro equilibrado, sereno, ativo no bem. E assim a gente vai se construindo, aprendendo a amar, aprendendo a conviver, aprendendo a perdoar, porque a gente só caminha se a gente realmente construir o perdão a cada dia. Que Jesus nos abençoe, queridos amigos, e que possamos buscar e bater nas portas certas, nas portas que vão nos dar evolução, aprendizagem, alegria e alegria verdadeira. Muita paz a todos.